Olá a todos, meu nome é Miguel Anuso. Meu grupo é composto por mim, pela Ana Beatriz Drummond, pela Anelisa Ribeiro e pela Elisa Duarte Paiva. A gente é corresponsável pelo grupo 4. O título do artigo, já traduzido, é Doença, Enfermidade, Saúde, Cura e Integridade, explorando conceitos elusivos. Começando pelo resumo. Conceitos como doença e saúde são difíceis de serem definidos com exatidão, uma vez que incorporam julgamentos de valor e estão enraizados em metáfora. O significado dos termos saúde, cura e integridade tende a ser impreciso, já que depende da perspectiva e do julgamento individual. Introdução. O objetivo do artigo é o de explorar os conceitos em inglês de cada uma dessas palavras, primeiramente a partir do dicionário. Ele fala que, bem como a língua portuguesa também tem muito isso, a definição no dicionário ela não visa a clareza conceitual, mas sim a origem da palavra e como ela historicamente foi utilizada. Segundo o dicionário, o termo disease se refere a algo que precisa ser curado, como uma infecção. Já a palavra illness faz referência a algo que precisa ser controlado, como uma dor, uma angústia, um desconforto. Já a palavra sickness, no dicionário, significa doença, estado ou condição de estar doente. O termo health também é, no dicionário, descrito como estado de estar livre de doenças ou lesões, então estar saudável. O termo healing é o processo de tornar-se sólido novamente. E round é a qualidade de ser completo, ou seja, uma única unidade não quebrada ou nunca dividida em partes. Definição médica. Mais ou menos 2 décadas, o professor Marshall Marinker propôs uma forma de distinguir esses termos. Ele caracterizou 3 modos de dizer a falta de saúde. Dizia isso como um processo patológico, com desvio da norma biológica padrão, sendo que a doença vai ser vista como fator central na visão do médico. A illness, para o professor, é uma experiência pessoal que acompanha a doença, mesmo que essa doença não seja declarada. E sickness, como um modo externo de exteriorização público da doença. Então, a doença como um processo patológico é disease. O sentimento do paciente é illness e a exteriorização para a sociedade é sickness. Portanto, o paciente não necessariamente está doente. Ele pode se sentir doente ou ser reconhecido como tal. Definições populares e literárias. Para alguns pacientes, a função do médico é dar um atestado. Caso contrário, esse paciente não vai receber um estereótipo de estar doente. A cultura moderna está continuamente interferindo em todos esses processos em relação à saúde mental. Ele vai citar guerras, batalhas, conflitos. E essas pessoas infelizes, elas vão desenvolver queixas psicológicas e experiências de vida que podem interferir em como elas agem ou como elas pensam. Mas se a pessoa tem uma doença ou está doente, é algo que os médicos precisam constatar. Síndrome de Munchausen em questões filosóficas. A síndrome de Munchausen é um transtorno mental em que a pessoa vai fingir repetidas vezes que tem uma doença grave, unicamente para obter tratamento hospitalar. Essas pessoas são classificadas como doentes, mas sem ter o processo patológico em si. Segundo o professor Marinck, esse é o estágio mais tangível de insalubridade. Porém, outras teorias, como a de Heer, fala que para classificar a doença é preciso ter uma causa e um princípio determinado. Então, para um diagnóstico da síndrome de Munchausen, o médico vai se comprometer a estabelecer esse paciente como mentalmente alterado e não como hostil. Saúde. Nos termos filosóficos, saúde como uma ausência de enfermidade, ausência de doença, é muito ambicioso. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. A tentativa de definir saúde apenas como ausência de enfermidade revela algumas dificuldades, já que problemas de saúde podem ou não estar acompanhados de sintomas que demonstram ou não a presença de doença. Julgamentos de valor, saúde como metáfora e saúde espiritual. A definição de saúde enfrenta julgamentos de valor ao determinar o que se quer dizer como doença. A saúde como metáfora é complexa, já que essa palavra deriva do antigo germânico totalidade, que dá a ideia de auge do desempenho humano. Então, como o estado mais plausível existente. No caso de saúde espiritual, a metáfora se expande e passa a incluir também a saúde, não só a saúde espiritual, mas também a saúde política e o uso dela comum, como quando se refere a uma atitude saudável ou não. Então, uma associação saúde política, espiritual e saúde coletiva. Na saúde, as metáforas como saúde mental, hoje em dia, tem muito mais objetivo terapêutico, um ideal terapêutico muito mais presente. Quadro científico, ideias religiosas, totalidade, cura e morte. De acordo com William Jenner, o médico precisa ter 3 qualidades: honestidade, ser dogmático e ser gentil. E o filósofo ele precisa apenas ser honesto. Então, a definição de saúde é muito mais complexa do que tudo que a gente achava. A saúde não vai significar voltar da doença, mas sim superar a doença.
Então, a visão categórica e unidimensional vai ser gradativamente destruída pela própria ciência, fazendo com que as definições de saúde continuem rasas. O espectro religioso também tem uma grande interferência nesse aspecto, porque se a pessoa está saudável, ela é vista muitas vezes como a criadora de valor, estabelecendo normas vitais. Por fim, healing é compreendida não como o processo de regeneração, mas como o processo de integridade do espírito do ser humano. Já Holmes quer dizer a integralidade, e sempre essa integralidade vai ser imperfeita na experiência humana, tanto na vida quanto na própria morte. Portanto, saúde, cura, integridade, todas essas palavras são elementos de diversos campos e provavelmente vão permanecer com significado indefinido. Essa é a nossa referência e a gente gostaria de mandar um abraço especial para o professor Carlos, da disciplina de Inglês Instrumental em Medicina 1. Obrigado.